Ao som dos Beatles e outras bandas famosas da década de 60, um grupo de jovens da Pompeia começa a escrever a história do rock no Brasil. Dão a Pompeia o título de berço do rock brasileiro ou a nossa Liverpool, famosa cidade inglesa onde os Beatles começaram. Entre 1960 e 1970, a Pompeia é dos roqueiros. A velha guarda do rock da Pompeia lembra bem desse tempo. Pompeia começou a ficar um point meio de roqueiros andando pelo bairro. Nós tínhamos uma lanchonete aqui perto, chamava-se o Dólar Furado, onde a galera se reunia e tal. A gente tocava um pouco por aqui. Tem um personagem histórico aqui na Pompeia, o Bororó. Ele é um cara que na época ele parecia-se assim com o Jimi Hendrix, assim. Eu era o Jimi Hendrix da Pompeia, né? Porque eu copiava o Hendrix, todo esse pessoal, né? Ele tocava guitarra pela rua, ensinou vários dos músicos daqui a tocar. Eu toquei com o Bororó, o pessoal do Made in Brasil acredito que também, o Sérgio Dias também. O melhor momento todo foi lá. Pompeia é o marco. A gente já começou a tocar, né, Beatles, essas coisas todas, Rolling Stones, né? Uma das primeiras músicas que nós tiramos foi... E o rock da Pompeia lança muitas bandas pelo país afora, como os Mutantes, de Rita Lee e dos irmãos Sérgio e Arnaldo Batista. Aqui é a casa onde nasceram os Mutantes. Os irmãos Sérgio e Arnaldo, junto com Rita Lee, fizeram a banda mais famosa do rock and roll brasileiro. Tinha uma edícula atrás da minha casa, a gente ensaiava lá. Então a gente começou a se envolver com música, com rock. Eu, um vizinho próximo, mais próximo, sou vizinho até hoje da casa. Pompeia foi um furacão na nossa vida, né? Nesse pequeno espaço de 2 quadras, nós temos os Mutantes aqui, a minha banda que é o Tutti Frutti, que é aqui na casa próxima, e nós aqui no Made in Brasil. Então aquele lugar inteiro foi a nossa Liverpool mesmo, foi onde tudo aconteceu. E mais bandas saem da Liverpool brasileira, como a Tutti Frutti, que toca com Rita Lee depois dos Mutantes. O rock brasileiro estourou na época da contestação de comportamento, né? Que também foi a fase da pílula, da revolução sexual, das mulheres se libertarem um pouco daquele destino traçado de se, né, constituir família, casar. Não, as mulheres queriam ter profissões, atuar na sociedade, estar presentes. A lista de bandas roqueiras da Pompeia ainda inclui os Folhas, Patrulha do Espaço, o Moto Perpétuo, o Made in Brasil. Numa certa época do rock no Brasil, nos anos 70, era engraçado isso porque das grandes bandas que viajavam pelo Brasil excursionando, das 4 grandes, 3 eram da Pompeia e uma era do Rio de Janeiro, que era o Terço. Então, as bandas que excursionavam eram justamente os Mutantes, o Made e a Rita Lee com o Tutti Frutti, né? E é ao som da turma da Pompeia, formada pelo pessoal do Made, Incríveis, Mutantes, Tutti Frutti e outras bandas, que o rock se mantém vivo no bairro. Por isso que eu canto rock and roll em português. E de geração em geração, o rock segue firme na Pompeia. Roy Carlini, filho de Luiz Carlini, já toca na Tutti Frutti. Pai e filho juntos no rock, como Luiz Carlini e seu pai. Esse é o Sérgio Carlini, vai contar essa história para vocês. Nos tempos em que seu Sérgio é o road da turma. Road é o funcionário, o cara que carrega os instrumentos, monta as coisas, trabalha no palco, afina as guitarras, enfim. Meu primeiro road foi o meu pai, que é road até hoje, sabe? Sempre vive me ajudando a banda. Eu sou um músico frustrado. Nunca toquei nenhum instrumento, mas carreguei uma montanha dele, sabe? Foi o primeiro road do menino aqui. Nunca me pagou um cachê. Mas isso não era pra falar. A gente combinou, cachê? Não, mas estava implícito, né? Seu Sérgio acompanha o tempo de uma nova geração. Um tempo bem diferente do seu, dos seus pais, seus avós. Imigrantes que constroem a Pompeia lá atrás, no início do século XX. Italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, alemães.
gente de todos os cantos do mundo chega ao Brasil em busca de uma nova vida e trabalho. Com o fim da escravatura em 1888, a mão de obra assalariada do imigrante substitui o trabalho escravo. Em São Paulo, as lavouras de café e as indústrias atraem os estrangeiros. E a região da Pompeia se apresenta como um bom lugar para trabalhar. Em fábricas como a Companhia Melhoramentos, Curtume Franco Brasileiro, a Companhia Santa Marina e Indústrias Matarazzo. Muitas empresas não estão mais no bairro. No lugar da Matarazzo, por exemplo, funciona agora um moderno conjunto de escritórios. Só algumas velhas chaminés da fábrica lembram os velhos tempos. Nas indústrias Matarazzo trabalhava a minha família. Meu avô, 50 anos. Meu pai, 30 anos. Meu irmão, 10 anos. E outros mais que eu já nem lembro. Os trabalhadores, eu recordo-me bem que eles iam trabalhar de terno, de chapéu, que era como se vestiam na época, né? Usavam muito terno de gazemira, né? Eles iam com o bornazinho do lado, com a comida, com os lanches, né? Para trabalhar. Na época, o trabalho caminha junto com o povoamento da região. Antigas chácaras dão lugar a novos loteamentos. No início do século XX, a família Bindi e Rodolfo Miranda, da Companhia Urbana e Predial, loteiam a Pompeia. Este antigo mapa mostra o loteamento da época. 2 córregos, o da Água Preta e o da Água Branca, separam a Pompeia da Vila Romana e do bairro de Perdizes. Há 2 versões para o nome do bairro Pompeia. Uma é que o próprio Miranda, Rodolfo de Miranda, teria batizado o loteamento de Pompeia em homenagem à sua esposa, que se chamava Aretusa Pompeia. A outra é que tem a hipótese da italianada, né? Que é uma família que foi viver na região, teria tido uma filha que ficou doente, e numa viagem à Itália, à cidade de Pompeia, eles haviam feito uma promessa de que caso a filha se curasse, eles ergueriam em algum ponto da cidade uma capelinha em homenagem a esta cura, né? Em agradecimento à cura. Em 1922, uma capela surge no alto da Avenida Pompeia. A igrejinha branca e solitária lá no alto, como que convidava a vencer a subida íngreme e cansativa, logo remunerada por um doce repouso aos pés da Virgem do Rosário. A igrejinha é entregue aos padres camilianos da Ordem de São Camilo de Ledes, que acabavam de chegar ao Brasil. Mais tarde, no lugar da capela, os padres constroem uma nova igreja, a de Nossa Senhora do Rosário da Pompeia. Com os padres, o bairro também ganha uma clínica médica que mais tarde dá lugar ao atual Hospital São Camilo. E para tratar da saúde, muita gente busca a altitude e o clima da Pompeia. E o bairro passa a ser conhecido como Suíça Paulista. Na época da tuberculose, os médicos, quando os pacientes estavam em recuperação, eles pediam para vir morar, para fazer. Então começou os moradores a fazer casarões, né, assim, para receber essas pessoas, né. Mais moradores, mais casas. E surge na Pompeia um novo conceito residencial, as vilas. Nesta foto do início do século XX, uma das primeiras vilas, a Vila Francesa, construída para abrigar imigrantes. E a mesma vila hoje, com casas particulares. Nas casas, o novo estilo de construção mostra a influência arquitetônica trazida pelos imigrantes. Casas com jardins de inverno, porões, fachadas com enfeites, portões de ferro. Algumas dessas casas ainda existem e dão um ar saudosista à Pompeia. O comércio e serviços acompanham o crescimento do bairro. Dona Zélia Viana lembra bem dessa época. Era menina quando a mãe tinha um curso de corte e costura no bairro. Minha mãe dava aula para as filhas dos imigrantes, não só as filhas, mas mesmo as senhoras que vinham. E uma das coisas que era muito necessária na época era a costura, pelo fato de não existir vendagem de roupa nem íntima, nem do homem nem da mulher. Na Pompeia, o transporte era feito de bonde, bicicleta, carros de praça, os táxis atuais, carroças e charretes. Seu Ulisses Bindi lembra bem dessa época. Meu pai, você sabe,
ele tinha problema financeiro, né? Então ele comprava sempre com roda de ferro. Ele não comprava de pneu. Porque se o pneu esvaziasse, ele tinha que encher. Ele não tinha bomba. E a de ferro não tinha problema. Não furava nunca. Os ônibus logo começam a circular pelas ruas da Pompeia. E é criada a primeira empresa de transporte coletivo, a Auto Ônibus Pompeia. A Pompeia cresce, ganha as primeiras escolas. O Grupo Escolar Nossa Senhora do Rosário, o Grupo Escolar de Vila Pompeia, mais tarde Colégio Miss Browne, e o Sagrado Coração de Jesus. Os jovens filhos de imigrantes namoram, casam, se divertem nos piqueniques, quermesses, festas da igreja, nos clubes, como União Fraterna, tombado em 1994. As ruas são da criançada. Brincar de roda, de esconde-esconde. Então a gente fica tudo sentado nas portas e as crianças brincando no meio da rua. Tudo era motivo de um chamar o outro, de juntar a criançada para brincar, para conversar, para ficar sentado no muro. Era uma época bastante que deixa saudades, deixou saudades bastante. Outro ponto de encontro da época é o Palestra Itália. Fundado em 1914 pela colônia italiana, o clube abre em 1933. Mas vem a Segunda Guerra. A Itália apoia os nazistas e o clube, com medo de represálias, muda o nome para Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras de muitos craques, como Oberdan Catani, um dos maiores goleiros do futebol brasileiro da década de 40. Uma defesa espetacular. Filho de italianos, Oberdan vive até hoje na Pompeia. Eu fui caminhoneiro. Eu viajava todo dia de Sorocaba para São Paulo. Então eu encostava o caminhão aí, eu ia assistir o jogo do Palestra. Aí meu irmão me fez um convite se queria fazer um treino aí. E eu vim com ele fazer um teste aí. Cheguei, tinha 15 goleiros para fazer teste. Eu fui o último. Aí me chamaram para assinar contrato. Aos 21 anos, Oberdan já é goleiro titular do time, posição que ocupa durante 15 anos. Teve um jogo amistoso aí contra o Corinthians e me puseram para mim estrear contra o Corinthians à noite. Nunca tinha jogado à noite. Aí entrei e não saí mais. O time alviverde ainda revela outras feras: Djalma Santos, Djalma Dias, Dudu e Ademir da Guia. Ademir, o divino para a torcida alviverde, também mora na Pompeia. Eu procurei morar num lugar em que ficasse perto do Palmeiras e também fosse perto do Pacaembu. Ademir lembra com saudade do seu tempo no Palmeiras, das belas jogadas, mas uma delas é especial para o craque. Eu tive uma falta num jogo contra o Santos no Morumbi e era uma falta para cruzar a bola. E na verdade eu ia cruzar essa bola, mas quando eu vi o Serra saindo do gol, então eu, em vez de cruzar, eu bati no gol e essa bola fez uma curva e entrou. E a paixão pelo futebol no bairro vem de longe, dos tempos dos jogos de várzea. Jogar na várzea tinha um sentido lúdico, de prazer. Uma várzea muito minha conhecida foi da Vila Anglo-Brasileira, onde pontificavam o Penharol, o Faísca de Ouro e o Rabo de Galo Futebol Clube. E é claro, nunca poderei esquecer jamais o time da extinta Congregação Mariana da Vila Pompeia. Na crônica Futebol, do jornalista Lourenço de Aféria, uma homenagem aos famosos times de várzea da Pompeia, como o Corinthians Pompiano, o As de Ouro, o Atlético, o Faísca de Ouro e muitos outros. E a batucada entre um jogo e outro do Faísca logo vira grupo de samba. E em pouco tempo, a Pompeia já tem sua escola de samba, a Águia de Ouro, uma das principais escolas de São Paulo. Então hoje não tem como falar Pompeia sem falar do Águia de Ouro e também não tem como falar de Águia de Ouro sem falar da Pompeia. No swing da Pompeia, Águia de Ouro te convida
E por falar em carnaval... Como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, vai, vai. Muito bem, muito bem, muito bem. A famosa marchinha de carnaval é de Manuel Ferreira e Ruth Amaral, 2 compositores da Pompeia com vários sucessos carnavalescos. Vai, me dá um gelinho aí, eu tô a 100 por hora. Se não parar o calor, eu jogo a roupa fora. E é com música, arte e cultura que a Pompeia continua sua história. Em 1982, o bairro ganha o Sesc Fábrica Pompeia, um projeto da arquiteta Lina Bobardi, que transforma uma antiga fábrica em espaço de lazer. O Sesc funciona como um centro cultural bastante importante para a cidade de São Paulo, trazendo várias programações desde esse tempo de 82 e principalmente aqui para o bairro, para o entorno, pois acolhe todo tipo de pessoa que mora aqui, que frequenta essa unidade em todas as atividades que são oferecidas, atividades culturais, de lazer e atividades esportivas. Se você quiser fazer alguma coisa em qualquer momento, é só vir para o Sesc. Sempre tem uma opção de lazer, é muito agradável. É muito interessante para a família, eu recomendo. Nas ruas, a Feira de Artes da Pompeia reúne milhares de pessoas todos os anos. Criada em 1987, a feira já entrou para o calendário oficial de eventos da cidade. A feira hoje é uma vitrine de uma mostra artística, musical e cultural. Nós temos em torno de 550 a 600 expositores, tem em torno de 60 a 80 ONGs participando, que hoje, com a dimensão que ela tem, a feira, ela é uma das maiores referências de feiras de artesanato no Brasil. E já está sendo reconhecido pelo Ministério do Turismo, né? Então agora entrando no processo com o Ministério da Cultura para entrar no calendário nacional. Vila Romana. Enquanto o bairro da Pompeia segue ritmo de metrópole, a vizinha Vila Romana tenta enfrentar a modernização para manter o seu jeito de interior. Um desafio num bairro de contrastes. A Vila Romana se orgulha do seu ar bucólico, suas ruas arborizadas, casas e jardins. Mas, ao olhar para cima, os prédios mostram uma nova realidade. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. Na poesia de Marina Colasanti, reflexos do cotidiano da Vila Romana hoje. Você conhecia as famílias, você conhecia o titular, enfim, tinha amizade com os filhos, com toda a família, né? Agora você não conhece mais ninguém. Antigas vilas, casas, oficinas, galpões e velhas fábricas dão lugar a grandes empreendimentos imobiliários. Você vende o empreendimento como um empreendimento com uma boa vista, né? uma fruição da paisagem, num bairro arborizado, com ruas tranquilas, só que quando você tem a torre pronta e as pessoas mudam, elas começam a perceber que não é bem assim, né? Que os próprios empreendimentos estão mudando o bairro. Com os novos empreendimentos, a Vila Romana se transforma, o comércio aumenta, o bairro ganha uma rede de serviços, mais bares e restaurantes. Implanta equipamentos culturais, como o Teatro Cacilda Becker. Antigamente era mais bonita, as casinhas, as vilinhas, né? Tinha um pessoal mais do bairro. Hoje em dia tem muita gente morando aqui, né? Então o trânsito aumentou muito. Assim, o número de carros, de pessoas, de movimento. Mas é bom que, se você for ver por outro lado, né? Ficou mais nobre o bairro, né? Aos poucos, a Vila Romana muda de paisagem. Se distancia do tempo em que foi criada.
como a Pompeia, a vizinha Vila Romana cresce impulsionada pelo café, indústrias, ferrovias e pelo trabalho dos imigrantes, a maioria italianos, que se estabelecem no bairro para trabalhar nas fábricas da região, como a Companhia Melhoramentos. Inaugurada em 1923, a fábrica é pioneira na fabricação de papel no Brasil. É a primeira editora a lançar um livro no país, O Patinho Feio. A fábrica está desativada e o prédio, com sua arquitetura do início do século XX, pode ser tombado pelo patrimônio histórico. O desenvolvimento econômico muda a Vila Romana. Para abrigar os que chegam, loteamentos ocupam o lugar das chácaras. A Vila Romana, ela foi uma consequência da própria Vila Pompeia, né? Ela foi sendo concebida no mesmo processo de ocupação. Ali também em função do que tinha de possibilidade de ocupação para quem trabalhava naquela região, né? Nos nomes das ruas do bairro, a homenagem à sua origem italiana. Uma volta aos tempos da civilização romana. Espartaco, Tito, Coriolano, Caio Graco. Uma aula de história pelas ruas da Vila Romana. E é a preservação histórica do bairro que reúne moradores em movimentos como o Mover, que luta pelo tombamento de mais de 60 imóveis da Vila Romana. São imóveis que representam o patrimônio histórico, representam um patrimônio afetivo, né? E principalmente são imóveis que preservam a nossa memória. A casa de Janice de Piero, artista plástica do bairro, é um dos imóveis da lista de preservação do Mover. A casa tem quase 100 anos e mantém a mesma construção do tempo em que foi construída por seus bisavós. Por aqui passaram muitos italianos que vieram naquele momento, né, de imigração. Muita gente que mora ainda aqui no bairro fala, olha, eu já morei aqui. E o movimento de preservação da Vila Romana já mostra resultados. Casas, bares e outras antigas construções começam a ser restaurados. Este bar, por exemplo, recupera na arquitetura e objetos uma Vila Romana do início do século XX. A ideia aqui, o conceito é que você se sinta acolhido como se sentia acolhido na casa, visitando a casa da sua avó. É um lugar aconchegante e agradável dessa forma. E o movimento de preservação do bairro chega agora à internet. Nesta página, Rosângela Finzeto conta a história das 5 gerações da família na Vila Romana. Busca manter viva a história e tradição do bairro. Preservar a história do bairro, preservar as casas antigas, essas casas, essas construções italianas, né, portuguesas, que tem essa cara do bairro, é que vai manter, né, essa história viva aqui, né? Vila Romana, um cantinho do passado guardado entre arranha-céus. Pompeia, o berço do rock, que mantém viva sua vocação para a música.